Oi, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão nessa pandemia? Espero que esteja tudo começando a ficar um pouco melhor, né? A gente comece a poder viver as nossas vidas, mas eu acredito que nada será igual era, né? É um novo normal que a gente terá. A gente tem que adaptar daqui para frente. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho dessa história de muita gente que nos anos anteriores eram da noite, da arte, e que hoje se diz ativista, se diz que lutou pelo direito das travestis e das transexuais, mas na verdade muita gente na época, inclusive, não se assumia travesti por ter vergonha das companheiras travestis que viviam da prostituição. Eu me lembro muito bem de algumas trans que são artistas que se escondia para não falar com as travestis, que não permitia que as travestis fossem no camarim delas, não gostavam de associar a imagem delas às travestis, entendeu? Teve muito isso. E aí hoje vem gente, vem pessoas que comportaram assim à época, e aí vem hoje porque tá bonito dizer que é ativista, né, que é militante. Aí essas pessoas vêm para dizer que são ativistas e que trabalhou pela inclusão, e na verdade é mentira. Eu, por exemplo, eu já fui barrado em alguns espetáculos que algumas travestis da cultura famosas, que na época não se identificavam como travestis por vergonha, se dizia transformistas, artistas, e dizia que artistas não tinham sexo, justamente para poder segregar as travestis da noite. Mas muita gente que está hoje se dizendo ativista, que atua na arte e se dizendo ativista, segregou muito mais nós travestis do que a sociedade à época. Eu me lembro muito bem disso. Muitas delas faziam espetáculos em alguns teatros Brasil afora, em algumas casas de show, e não permitia que as travestis entrassem, porque todas as travestis viviam da prostituição e elas não queriam esse povo, essa gente na plateia que as assistia, com medo da plateia associar a imagem delas a essas pessoas. Inclusive até boates gays, que à época se chamava boates gays, né? Na verdade, essas boates onde a gente frequentava se chamava boates gays. Muitas dessas boates vetavam a entrada das travestis, não permitia que as travestis entrassem. Se dizia que as travestis eram barraqueiras, era gente de segunda classe e que poderia macular a imagem das artistas que estavam no palco, e que artistas eram pessoas que não tinham sexo, eram pessoas que eram artistas e pronto. E aí elas não queriam, eu não vou citar nomes aqui, mas tem muitas delas hoje na cara de pau nas redes sociais e dizendo que é ativista dos direitos humanos. É por isso que eu digo, quando as pessoas vêm homenagear, fazer homenagem às veteranas, às baluartes da luta pelos direitos das travestis Brasil afora, aí inclui essas pessoas, algumas pessoas artistas, dizendo que essas pessoas também é resistência na luta. Na verdade, elas não foram resistência na luta, elas foram resistência no bolso delas, um grande número delas foram resistência no bolso, que elas só pensavam nelas, não incluía ninguém. E quem trabalha por inclusão não é ativista, infelizmente não é, porque eu digo muito bem que uma trans ela é ativista a partir do momento que ela entra numa faculdade, que ela adentra os espaços e que ela exige respeito, porque ela está lutando pelo direito, o seu corpo, a sua imagem representa todo um segmento social. Mas aquelas que fizeram questão de dizer
que não eram travestis, que não era transexual, para poder não vincular sua imagem às travestis à época, que só vivia da prostituição, não tinha outro mercado de trabalho, essas não são ativistas não, sinto muito, mas a verdade tem que ser dita. Eu não vou passar a mão na cabeça, não vou citar nomes, é claro, mas não vou passar a mão na cabeça desse povo que hoje se diz ativista, se diz militante, mas no passado segregou a gente. Eu mesma fui barrada várias vezes em várias casas noturnas no Rio de Janeiro, onde no espetáculo tinha travestis se apresentando e que se dizia artista transformista. Não assumia a identidade travesti para não vincular a sua imagem a nós. Então, infelizmente, eu fiz essa live rapidinha, porque esses dias eu tenho me deparado com algumas pessoas que se dizem ativistas. Algumas realmente hoje viraram ativistas. Ainda bem que pensaram no coletivo, antes tarde do que nunca, né? E viraram ativista. Mas um grande número delas não são, não se preocupa com isso, não tá nem aí para nada, não queria que travesti nenhum fosse incluída, não queria que existisse direito para travestis. Inclusive, quando nós criamos a Astral, lá nos anos 90, nós fomos muito criticadas, a gente foi muito criticadas por algumas travestis artistas que não se apresentava diante da sociedade como travesti, se dizia artista transformista, para não poder vincular a sua imagem a nós. E eu fui muito criticada por elas, porque achava que a gente estava querendo demais, que a gente tinha que se pôr no lugar da gente. Essa era a fala, que a gente tinha que se pôr no lugar da gente, porque viver já era o bastante. Muitas delas disse isso. Mas, infelizmente, a gente não as escutou. E a gente fez bonito, e essa juventude continua fazendo bonito, reverberando o que a gente fez lá atrás. Foi só para dizer isso que eu vim aqui rapidinho falar com vocês. Eu não vou me alongar, porque era só para dizer que não entre nessa história de que algumas das que estão ainda hoje aí vivas na arte, que elas foram ativistas, porque não foram. Elas não fazem nada para a inclusão do nosso segmento, e à época ainda ajudava a nos perseguir, nos segregar e nos jogar essa poça, essa vala da transfobia. E não vou passar a mão na cabeça, sei que tem algumas importantes, que além de ser artistas, contribuíram para a causa, mas a grande maioria não são ativistas e nem são militantes não, viu? Elas ajudou a nos perseguir, ajudou a nos jogar nessa vala, como eu disse agora atrás. Então, eu quero que vocês saibam e dizer para vocês que nós já estamos aqui nos preparativos, depois de falar essas questões importantes para vocês, nós já estamos no preparativo da reedição do Bajubá. Vai ficar lindo, nós estamos montando com um resumo da história do movimento e o Bajubá e algumas outras informações importantes para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Era só rapidinho, só para dizer dessa coisa de que as pessoas hoje se dizem boazinhas, né? Se dizem ativistas, mas um grande número delas no passado nos perseguiu, nos segregou, sim, e eu sou testemunha viva dessa perseguição, dessa segregação praticada por algumas pessoas que hoje se dizem ativistas. Beijo no coração de vocês.